Boa tarde, pessoal. Nós vamos hoje tratar do Instituto da Recuperação Judicial, a sua primeira parte, que diz respeito às disposições gerais, alguns aspectos gerais relacionados ao Instituto da Recuperação Judicial. Essa matéria ela está regrada entre o artigo 47 e o artigo 50 da Lei 11.101. Primeiro, a noção, o que vem a ser, então, a recuperação judicial. Ela é um instrumento jurídico previsto para poder ajudar a empresa em dificuldades a superar uma crise financeira, desde que essa crise financeira ela seja momentânea e seja reversível. Então, é preciso nós observarmos na empresa, para podermos falar em recuperação judicial, esse caráter de reversibilidade do seu quadro de dificuldades que passa em determinado momento, mas que com esse apoio judicial, com esse instituto, uma vez implementado, ela terá então condições dessa superação. Os princípios que norteiam o Instituto da Recuperação Judicial. Eu anotei aqui 4 que particularmente considero os mais importantes. O primeiro deles, o princípio da função social da empresa, está previsto expressamente no artigo 47 da Lei de Recuperação e Falência. Esse princípio da função social, ele vai no sentido de que a empresa ela não cumpre apenas o papel de satisfazer os interesses de seus proprietários, de seus administradores, de seus gestores, de seus acionistas. O papel da empresa transcende a esse aspecto, vai além disso, para também atender de uma forma mais ampla os interesses da coletividade, os interesses da sociedade. Esse é o pendor relacionado à sua função social. A gente pode exemplificar no sentido de que a empresa, por exemplo, ela gera empregos, ela gera renda, ela gera tributos. Então, todos esses elementos, empregos, renda, tributos, são elementos que vão além dos aspectos puramente relacionados aos interesses dos proprietários, dos administradores da empresa. São interesses que têm a ver com todo um campo de necessidades sociais e na medida em que a empresa, então, ela gere esses elementos, que ela gere o emprego, que ela gere a renda, que ela gere os tributos, ela vai estar, então, associada aí ao cumprimento da sua função social. É nesse sentido, então, esse primeiro princípio. E por conta desse primeiro princípio, nós já temos o surgimento do segundo, que é o princípio da preservação da empresa, também previsto expressamente no artigo 47 da Lei 11.101. Esse princípio da preservação da empresa, ele trabalha com a ideia de que se ela tem uma função social, se ela vai gerar emprego, se ela vai gerar renda, se ela vai gerar tributos, nós temos que fazer o máximo possível para a empresa ser devidamente preservada, para que ela possa, então, com a sua existência e a sua operação, satisfazer aqueles interesses sociais que são também subjacentes à sua atuação, à presença dela naquele ambiente social. O terceiro princípio, melhor dizendo, primeiro da função social, o segundo da preservação da empresa, o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade da crise, também previsto no artigo 47. Ou seja, quando nós falamos em recuperação judicial, estamos falando de um estado financeiro da empresa, de dificuldades, que devem ser tidas como apenas momentâneas, como apenas temporárias. Evidente que se essa empresa tiver uma condição irreversível, se a sua situação financeira não tiver mais como ser voltada atrás, como se dar volta nessa situação financeira, então o caso aí não será de recuperação judicial, será caso de falência. A recuperação judicial ela pressupõe justamente que esse quadro de dificuldades financeiras pelo qual passa a empresa é um quadro temporário e passível de reversão.
E o quarto princípio importante, né, além desses três antes mencionados, é um princípio que está regrado, previsto de maneira expressa no artigo 38 da Lei de Recuperação e Falência, que é o princípio da isonomia entre os credores. Claro que tem que ser respeitadas as preferências e os privilégios estabelecidos na lei, na questão da ordem de pagamento de créditos, mas, de qualquer forma, os credores, dentro das estratificações previstas em lei, eles têm os seus créditos, devem ter em relação aos seus créditos a necessidade de ser respeitada aquela proporcionalidade de cada qual no âmbito do que a empresa deve como um todo, né? Então, na medida em que cada um vá recebendo, cada um vá tendo satisfeito o seu crédito, cada credor vá tendo satisfeito o seu crédito, terá que ser feita sempre a análise da proporcionalidade deste crédito no conjunto de débitos que a empresa tem em relação aos seus credores. Esse é o princípio da isonomia, que tem a ver justamente com essa proporcionalidade. Cada crédito impacta no conjunto proporcionalmente a sua importância no passivo da empresa, e isso deve ser devidamente respeitado quando da aplicação e execução do plano de recuperação judicial. Quem é que tem legitimidade ativa para pedir recuperação judicial? Quem são os legitimados ativos? O artigo 1º, então, da lei, fala no empresário e na sociedade empresária. Então, a própria empresa em si, seja ela individual, seja ela dotada de um quadro societário, a própria empresa em si ela tem legitimidade para entrar com pedido de recuperação judicial. Isso está expresso no artigo 1º da Lei de Recuperação e Falência. O empresário e a sociedade empresária estão ali mencionados. Mas, além da empresa, do empresário, da sociedade empresária, também serão legitimados ativos para requerer a recuperação judicial no caso de o empresário ser falecido. Então, o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o inventariante do espólio do devedor e o sócio remanescente, se houver sócio remanescente. Se a empresa for uma empresa dotada de quadro societário, o sócio ou os sócios remanescentes podem ingressar também com pedido de recuperação judicial. Estas 4 outras figuras, o cônjuge, os herdeiros, o inventariante e o sócio remanescente, estão legitimadas pela regra do artigo 48, parágrafo 1º da Lei 11.101. Quais são os requisitos necessários para o ingresso do pedido de recuperação judicial? Eles estão estabelecidos no artigo 48, no caput e nos seus incisos da Lei de Recuperação e Falência. Primeiro, então, está no caput, o exercício regular da atividade empresarial há mais de 2 anos, então tem que ter no mínimo 2 anos de regularidade na atividade empresarial, de forma que a gente já pode comentar que a empresa que não tiver formalmente estabelecida, e esta formalidade no estabelecimento há pelo menos 2 anos, ela não terá legitimidade para ingressar com pedido de recuperação. Também o empresário não ser falido, não ter falido antes, ou, se tiver falido, terem sido declaradas extintas por sentença transitada em julgado as obrigações decorrentes da falência anterior. Então, ele não pode ser falido, ou, se for falido anteriormente, todas as obrigações decorrentes da falência anterior já devem ter sido decretadas extintas por sentença transitada em julgado, regra do artigo 48, inciso 1 da lei. Também não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, nem de forma ordinária e nem a especial lá das microempresas e das empresas de pequeno porte. Então,
há pelo menos 5 anos, ele não pode ter tido deferida uma outra recuperação judicial anterior. Ele só vai poder, quando ele tem uma recuperação judicial deferida, ele só vai poder obter uma nova recuperação judicial se tiver cumprido esse interstício aí de 5 anos. Não ter sido condenado, essa regra dos 5 anos está no 48, inciso 2, e 48, inciso 3 da Lei 11.101. Também não ter sido condenado por crime previsto na própria Lei de Recuperação e Falência, os chamados crimes falimentares. Os crimes falimentares, eles estão todos tipificados entre o artigo 168 e 178 da própria lei. Então, para poder requerer a recuperação judicial, ele não pode, aquele empresário, ter sido condenado por qualquer daqueles crimes ali tipificados entre o 168 e 178 da Lei de Recuperação e Falência. E também ainda, nem ele, nem qualquer administrador ou sócio-administrador também pode ter sido condenado por qualquer dos crimes da lei falimentar. Então, são estes os requisitos necessários de serem cumpridos para que seja possível formular-se o requerimento do pedido de recuperação judicial. Exercício regular da atividade empresarial há mais de 2 anos, não ter tido falência anterior, se tiver tido, já terem as obrigações sido extintas por sentença transitada em julgado, não ter tido recuperação judicial deferida nos últimos 5 anos e não ter sido nem um empresário, nem um administrador ou sócio-administrador da empresa condenado anteriormente por crime falimentar. Quais são os créditos atingidos pelos efeitos da recuperação judicial? O artigo 49, caput, da lei, fala que todos os créditos são atingidos, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, mesmo aqueles ainda não vencidos. De forma que os créditos, então, posteriores, aqueles que são constituídos depois da data do pedido da recuperação judicial, esses não serão atingidos pelos efeitos da recuperação, se vier ela a ser deferida. De qualquer forma, ainda assim, em relação àqueles créditos anteriores ao pedido, aqueles constituídos até a data do pedido, ainda também temos algumas exceções que não são, então, atingidos pelos efeitos da recuperação judicial. Então, além dos créditos vencidos posteriormente, constituídos posteriormente à data do pedido, aqueles que havia na data do pedido que não serão também atingidos pelos efeitos da falência são os seguintes. O crédito relativo ao proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, o crédito relacionado ao arrendamento mercantil, o crédito relacionado ao proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujo contrato preveja cláusula de irrevogabilidade ou de irretratabilidade, ou seja, ele não pode reaver o imóvel de volta, então o seu crédito também não terá como ser alcançado pelos efeitos do deferimento da recuperação judicial, se houver. Também o crédito relacionado ao proprietário em contrato de venda com reserva de domínio e ainda o crédito relacionado a dinheiro que a empresa tenha recebido a título de adiantamento de contrato de câmbio para fins de exportação. Essas matérias todas, essas exclusões todas de créditos dos efeitos da recuperação judicial, elas estão previstas no parágrafo 3º do artigo 49, no parágrafo 4º do artigo 49, esse parágrafo 4º, que é o caso do adiantamento de contrato de câmbio, está previsto também numa combinação com o artigo 86, inciso 2.
Depois o artigo 50, ele fala dos meios dos quais pode o devedor lançar mão para apresentar como proposta no plano de recuperação judicial. O artigo 50 tem ali no seu contexto, ao todo são 15 incisos e são inúmeras as possibilidades ali, né? Eu vou apenas fazer a leitura e depois eu destaco 3 ou 4 das principais para entendermos melhor. Então, a concessão de prazos e condições especiais para pagamento de obrigações vencidas e vincendas, cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral, cessão de cotas ou ações respeitados os direitos dos sócios, alteração do controle societário, substituição total ou parcial dos administradores da empresa devedora, modificação dos órgãos administrativos da empresa devedora, concessão aos credores de poder de veto em relação a matérias que o plano de recuperação especificar, aumento de capital social, trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade formada pelos próprios empregados, redução salarial dos empregados mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, compensação de horários de empregados mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, redução de jornada dos empregados mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, dação em pagamento de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro, novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro, constituição de sociedade de credores, venda parcial dos bens, equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive para contratos de crédito rural, usufruto da empresa, administração compartilhada, emissão de valores mobiliários e ainda constituição de sociedade de propósito específico, né, uma SPE, para adjudicar em pagamentos de créditos os ativos do devedor. De todas essas possibilidades, é importante que se diga, o artigo 50, ele fala, dentre outras, no seu caput. Então, isto significa que estas alternativas aqui mencionadas têm todas caráter exemplificativo. Além destas, o devedor ainda pode, eventualmente, encontrar outras alternativas que possam melhor adequar-se à sua situação financeira e ajudá-lo, assim, a superar a crise. Dessas eu gostaria de destacar algumas, né? A concessão de prazos e concessões especiais para pagamento de obrigações vencidas e vincendas, né? Está prevista essa possibilidade no inciso 1 do artigo 50. Na verdade, dilação de prazo, né? De largamento dos prazos para que o sujeito, né? Para que a empresa, o empresário, possa ter um fôlego de tempo, de maneira a tentar se recapitalizar, tentar reformar a sua liquidez e, a partir, então, dessa dilação de prazo, ele conseguir, com esse novo fôlego, poder lá na frente quitar os seus débitos existentes no momento da recuperação. Também a substituição parcial ou total dos administradores da empresa devedora, isso está previsto no inciso 4 do artigo 50, né? É uma providência também que eventualmente pode ser solicitada. Eu procurei selecionar aqui algumas das providências que eu costumava ver com maior frequência
no período em que eu atuei como promotor de justiça na comarca de Criciúma, especialmente na comarca de Criciúma, em processos recuperacionais e falimentares. Então, de todas essas providências, aquelas que aparecem com mais frequência, pelo menos nos processos em que eu trabalhei, é aquelas que eu estou aqui me dedicando a comentar um pouco mais profundamente. Então, a substituição total ou parcial dos administradores, às vezes aqueles administradores que lá estão e que levaram de alguma maneira a empresa àquela situação, não há interesse dos próprios credores no sentido de que eles sejam mantidos, porque por algum motivo eles podem não ter desempenhado adequadamente suas funções. Então aí a substituição total ou parcial é sempre uma medida que pode vir ao encontro também dos interesses dos credores. Uma outra medida também que aparece com uma certa frequência é a concessão aos credores do poder de veto em relação a certas matérias que o plano de recuperação especificar. Isso está no artigo 50, inciso 5. Então, matérias importantes que possam eventualmente ter um impacto mais significativo nas finanças da empresa podem ser submetidas ao comitê de credores ou até à Assembleia Geral, conferindo a estes órgãos representativos dos credores, então, a possibilidade de vetarem certas transações em nome dos interesses do conjunto de credores das empresas. O trespasse ou arrendamento de estabelecimento, às vezes é interessante que a empresa alugue um estabelecimento, a lei fala inclusive para sociedades formadas pelos próprios empregados, mas na verdade para qualquer interessado nessa alocação. Às vezes é interessante para a empresa para formar caixa, que parte especialmente do seu ativo imobilizado seja alugado e com o dinheiro do aluguel ela possa de alguma maneira se recapitalizar. Algumas empresas também ponderam sobre a necessidade de redução salarial dos empregados, mas isso só pode ser feito mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, e não apenas a redução dos salários, mas também a compensação de horários, através de bancos de horas, e a redução de jornadas dos empregados com a respectiva também redução proporcional dos valores da remuneração. Isso está previsto no inciso 8 do artigo 50. No inciso 9, é bom nós destacarmos também a possibilidade de novação de dívidas do passivo. O Instituto da Novação significa a quitação de uma dívida com a substituição dessa dívida quitada por uma outra dívida. Todos nós mais ou menos sabemos do que se trata o Instituto da Novação. Então, a ideia de novar parte das dívidas é sempre também um recurso do qual se socorrem as empresas recuperandas como forma também de terem um fôlego maior, normalmente porque com a novação os prazos se elastecem e são jogados mais para frente, pactuando com os credores novas datas de vencimento, etc. Isso está previsto no inciso 9, da lei, do artigo 50 da lei 11.101, e também aí quero ainda pontuar a venda parcial de bens, que está prevista no inciso 11 do artigo 50, também é uma providência da qual as empresas muitas vezes se socorrem como forma de, vendendo uma parte do patrimônio, uma parte do ativo, com o dinheiro arrecadado com a venda, elas poderem se recapitalizar para fazer frente àquele passivo que deu ensejo ao pedido de recuperação. Acho que essas são as providências mais comuns. As outras podem, inclusive outras que não estão, como eu disse, previstas expressamente em lei. O artigo 50 ele é meramente exemplificativo, ele não é taxativo, mas essas me parecem essas que eu comentei, aquelas que mais comumente, mais frequentemente, as empresas utilizam, das quais elas lançam mão para comporem aí o seu plano de recuperação judicial. Duas informações adicionais ainda para completar essa parte introdutória da recuperação judicial. A primeira regra lá do artigo 50, parágrafo 1º,
na hipótese de o plano de recuperação, depois, uma das providências será a alienação de bens dados como garantia real para alguma transação. Então, que a venda desse bem, a alienação desse bem, ela precisa da aprovação do credor. O credor tem que aprovar a venda de um bem que lhe tenha sido dado como garantia real. E uma segunda informação, essa está no parágrafo 2º do artigo 50 e na sua combinação com 86, inciso 2 da lei, é que os créditos em moeda estrangeira, eles são indexados à variação cambial. A regra é que todo crédito que deva ser honrado por uma empresa recuperanda, que tenha sido contraído em moeda estrangeira, esse crédito ele seja indexado à variação cambial, para mais ou para menos, né? Exceto se o credor aprovar uma outra forma expressa daí no plano de recuperação judicial. Então, a variação cambial é a regra, vale até o momento em que o credor deste crédito devido em moeda estrangeira, ele aceite que haja uma outra forma de indexação, certo? Então, pessoal, são as principais observações relacionadas às disposições gerais do plano de recuperação judicial. Boa tarde a todos e até o nosso próximo vídeo.